Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Quando queremos fazer valer um direito, a justiça muitas vezes é o único caminho para reivindicar. Mas não basta que o magistrado decida, é preciso ser a melhor decisão. Para isso, ele deve se pautar na ética, deixando de lado suas paixões e preconceitos. No programa de hoje, vamos conversar com o juiz do trabalho do TRT de São Paulo, Gabriel Lopes Coutinho Filho. Doutor em Direito, ele defende a alteridade na magistratura. Muito bem, juiz Gabriel, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado participar do nosso programa, conceder essa entrevista. Para que nós possamos aí ter uma ideia da dimensão da ética, o senhor poderia falar um pouco sobre os modelos éticos aí segundo a filosofia? Toda dimensão ética, ela parte de um princípio muito claro, que é a busca do bem, ou do valor ligado ao bem. O bem como um valor fundamental é aquilo que pode pavimentar a construção de uma vida em sociedade. Não há sociedade que tenha se pautado pela vantagem ilícita ou então por um modelo de comportamento que não fosse reconhecido como construtivo. Portanto, falar em ética é falar em um comportamento voltado para o bem. Todos os modelos filosóficos que nós conhecemos, eles sempre são voltados para essa finalidade. Ocorre que o modelo filosófico também é um modelo de justificativa. Ou seja, alguns entendem que um modelo de bem pautado somente na ideia pura do que é a bondade tem uma agenda, uma busca de um objetivo falando sobre o espírito humano na sua inteireza. Outros que, por exemplo, falam do bem como uma utilidade social, pode-se utilizar desse valor como algo que é útil à sociedade, sem avaliar o que significa utilidade. Sim. Portanto, nós temos questões mais principiológicas e outras questões mais concretas. E a gente sabe, aí, a história mostra que nem sempre essas duas correntes são unidas ou se encontram, a não ser na busca do seu objetivo. Os modelos de busca é que são diferentes, ou seja, os caminhos são diferentes, mas todos eles voltados para a busca do bem. Muito bem, conhecida como um conjunto de valores, a ética está presente aí, como já sugeriu a sua primeira abordagem, em todas as relações sociais. A pergunta, no caso do Poder Judiciário, qual a ética da magistratura? A ética da magistratura seria também aquela que é voltada para a realização máxima do bem supremo da bondade, que é a justiça. Segundo as filosofias, a filosofia antiga, em especial nos chamados gregos, eles buscavam a síntese da justiça como o conjunto de todas as virtudes. A jurisdição, o poder judiciário, ele também é um veículo desse valor. Não há, portanto, como se afastar o judiciário do valor ético de distribuição do seu bem mais precioso, que é a justiça. Juiz Gabriel, vamos falar agora um pouco sobre alteridade a partir do seu significado? A alteridade, do ponto de vista clássico, é tentar se colocar no lugar do outro a partir do meu próprio olhar. Eu reconheço o outro a partir dos meus valores, a partir daquilo que eu enxergo. Isso leva a algumas consequências, no sentido de que a alteridade, quando eu me confronto com o diferente, pode levar ao desconforto, pode levar à situação de ver o outro não como um alter, mas como um alien, ou seja, Sim. Alguém que é um inimigo, alguém que é um personagem nocivo ao meu percurso qualquer de vida. Nós temos aqui uma importante missão de ver a alteridade como aquilo que é próprio da dignidade humana, ou seja, dar uma resposta ao que eu vejo que é equivalente à minha própria dignidade. O confronto entre a relação clássica e a relação moderna, e trouxemos aqui a discussão um filósofo chamado Levinas, é justamente ver o outro com uma intensidade, com uma profundidade, com uma dimensão quase como se fosse infinita. E aí se traduz em até uma visão poética do outro, muito mais do que somente filosófica, é de transcendência. Na hora que eu tenho uma relação com o outro
com toda a complexidade de um infinito, se ressalva e se enaltece a minha relação ética com o outro, que é, no fundo, a valorização suprema da dignidade humana com que todos nós deveríamos ser tratados e reconhecidos. Juiz Gabriel, há uma linha acadêmica que defende a ética da alteridade que o senhor abordou agora há pouco, que é uma ética de consideração pelo outro, tanto na esfera particular como institucional e profissional. Podemos dizer aí que essa é a ética ideal para o judiciário? Acho que todo o ideal de justiça ele vai se concretizando no tempo e no espaço aonde ele se realiza. Nós sabemos que os instrumentos judiciais têm se aperfeiçoado ao longo do tempo, ao longo da história. A ideia de uma visão de alteridade que enxergue a transcendência do outro poderá dar respostas muito valiosas, principalmente ao nosso principal patrimônio pessoal, que é a nossa dignidade. Portanto, ao examinar o outro com uma profundidade, com uma dimensão de riqueza, nós teremos condição de verificar exatamente se essa dignidade humana do outro está sendo lesionada ou não, a partir dos valores próprios dele. Com certeza será um amadurecimento da jurisdição muito importante, razão pela qual não há dúvida que deve ser, sim, refletida pelo Judiciário. Em vigência desde 2008, o Código de Ética da Magistratura, editado pelo Conselho Nacional de Justiça, possui 10 palavras-chave destacadas pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia, Marcos Alaor Diniz Grangeia, numa reunião do Conselho das Escolas da Magistratura Federal. Dentre elas, o princípio da independência, no entendimento do senhor, gera conflitos éticos. O senhor poderia dar um exemplo disso? Antes de dar um exemplo efetivo, talvez valeria a pena investir só uma pequena palavra na questão da independência. A independência do magistrado não é um valor pessoal do magistrado. Ele é um valor da sociedade. É o que garante à sociedade decisões livres de qualquer tipo de opressão. Não é uma prerrogativa da pessoa do magistrado, mas uma garantia da sociedade. O que ocorre é que no nosso sistema nós temos aí amplos níveis de revisão das decisões. E as decisões, conforme elas vão avançando nos diversos estratos judiciários, elas terão a capacidade de alterar as decisões anteriores. Sim. Na decisão da primeira instância, que é um juiz que enfrenta a linha de fogo ali, não é, com as partes, a sentença é um objeto cultural que dá resposta ao sentimento do magistrado. E muitas vezes essa resposta ao sentimento é uma ânsia das partes, ou pelo menos daquela que efetivamente é a lesionada em termos de direito. Não quer dizer que vai encontrar eco nas demais instâncias de supervisão, tanto que a decisão poderá ser revista. Claro. Mas é fundamental que o magistrado, dentro dessa sua visão ética, possa expor fundamentadamente quais são as razões pelas quais ele toma uma decisão. E esse percurso de convencimento é o que pode fazer com que a sua sentença valha nas instâncias superiores. E aí a missão do magistrado ficará plenamente realizada. Só fechando com a sua pergunta, o conflito ético que é possível avaliar na independência é justamente a possibilidade do juiz defender a sua própria visão e, com isso, segundo alguns entendimentos, vender uma esperança vazia para a parte, né, que não será depois confirmada pelas instâncias superiores. Um exemplo, nós poderíamos dizer, seria se o juiz concede um certo direito que já é sumulado de forma contrária. Então ele sabe que ao conceder esse direito, a súmula do tribunal, ou até uma súmula vinculante um pouco mais de cuidado, né? Mas os entendimentos superiores são contrários à sua decisão. Ou seja, o dilema ético é: dou uma decisão conforme o meu convencimento e que essa decisão não será confirmada pela instância superior, ou então eu dou uma decisão contrária ao meu entendimento, mas o processo será mais célere, mais, em tese, formalmente justo e, portanto, a celebração da celeridade será o resultado final satisfatório socialmente.
Muito bem, juiz Gabriel, eu volto com a questão da independência com a qual nós encerramos o primeiro bloco. O juiz tem de ser independente de si próprio, inclusive de suas paixões e conceitos, justamente porque ele não pode se deixar levar por preconceitos na hora de julgar uma questão. Como é que o senhor vê esse conflito ético do magistrado, até complementando um pouco mais a resposta que o senhor deu no final do bloco anterior? A pergunta é excelente, ela abre chance de poder avaliar muito mais coisas ainda. O juiz, ele não é um ser que apareceu naquele momento para julgar. Ele é um ser que é carregado de todos os seus patrimônios culturais. Isso inclui tanto as coisas positivas quanto aquilo que poderíamos julgar como coisas negativas, tais como pré-conceitos, ou seja, conceitos que já foram formados. Sem dúvida que a definição, os desafios modernos hoje impõem a esse juiz, também um juiz moderno, que possa sentir os problemas sociais e dar uma resposta que não é somente de acordo com as suas tradições, sim, mas aquelas que possam resolver problemas sociais emergentes. Em outras palavras, a relação que nós temos no nosso judiciário trabalhista, por exemplo, com desafios modernos, tais como o home office, não é? Como os instrumentos tecnológicos colocados à disposição. Se o juiz entrar na análise desses problemas com as suas pré-visualizações, ele poderá dar uma resposta que talvez não seja a mais adequada, não seja aquela que as partes entendem que seja a mais justa. Sim. Portanto, é preciso do julgador uma serenidade para estudar, para se sensibilizar com relação às questões que lhe são postas e, principalmente, para ter independência de dar uma decisão que é aquela de acordo com a sua convicção, com a sua consciência. Claro está que independência não é independência voltada a ele. A independência do magistrado deve ser ligada às pressões externas que possam influir na sua decisão e também aquelas pressões que ele perceba internamente que serão contrárias aos ditames da dignidade humana. Isso é muito importante porque hoje o magistrado trabalhista ele é confrontado no seu dia a dia com os problemas de danos morais entre as relações entre empregados e seus patrões. Se ele não se despir de todo um conteúdo histórico, ele não poderá talvez dar decisões adequadas e justas aos problemas que são postos à sua dimensão de exame e de julgamento. Certo. Já faz alguns anos, juiz Gabriel, que o judiciário se deslocou para o centro da arena política, participando aí de debates que antes eram travados nos âmbitos do executivo e do legislativo apenas. Como consequência, ele, o judiciário, passou também a ser mais cobrado pela sociedade e uma série de elementos foram pensados e foram surgindo para dar uma resposta a essa sociedade em questões como celeridade e efetividade. Nesse cenário, juiz Gabriel, como equilibrar ética e alteridade com essas questões e o princípio da duração razoável do processo, por exemplo? A pergunta ela é essencial nesse momento de reflexão histórica que vivemos, no qual o judiciário é muito cobrado pelos seus resultados estatísticos. Sim. O resultado estatístico pode satisfazer a uma parcela da coletividade, que demanda por um resultado, por um julgamento rápido. Mas a história tem demonstrado que também a celeridade pode, antes de ser um benefício, pode ser um malefício. Não é? A cobrança por um processo, por um produto que é de qualidade, não pode ser meramente pressionada pela estatística e pelo tempo, como se fosse uma linha de montagem cronometrada. O juiz, magistrado, ele, do bojo da sua missão e também dos seus aparelhamentos éticos, ele tem a capacidade de examinar cada um dos processos e ir podendo, digamos assim, dimensionar, não a qualidade sempre é igual, mas dimensionar a qualidade dos seus fundamentos. Vou dar um exemplo muito simples. A hora extra é uma matéria bastante conhecida, bastante já dominada pela doutrina, pela jurisprudência e pela legislação.
É possível que para matérias relativas à hora extra, a atenção do magistrado, não do ponto de vista qualitativo, mas da sua retórica em termos de sentença, um exemplo, não seja demandada tanto quanto um assunto mais novo, como, por exemplo, o trabalho que é realizado em casa, chamado home office que nós conhecemos, cujas implicações são enormes. Aí sim, o magistrado terá que ter tempo suficiente para se debruçar sobre esse problema para dar uma resposta adequada. Portanto, a nossa questão ética ligada à atividade do magistrado, em confronto com celeridade e economia processual, virá só pela capacitação do magistrado, na sua habilidade de poder decidir no elenco de casos que são à sua disposição, aqueles que merecem uma atividade, digamos assim, um pouco menos teórica e mais efetiva, mais prática, e outros na qual a retórica que está por trás ainda é a da construção de uma convicção que poderá, inclusive, influenciar instâncias superiores. Bom, ainda nessa linha e nesse cenário de metas que nós estamos vivendo, de tentar julgar o maior número de processos, os magistrados, em geral, ainda conseguem, juiz Gabriel, ter a visão de que por trás do processo existe uma vida que depende da sua decisão, ou já estão meio que engolidos pela rotina e acabam vendo o processo apenas como mais um número? Eu tenho a firme convicção de que se há colegas que fazem do processo mais um número, ele é uma minoria. É uma minoria. A grande maioria é dedicada, é laboriosa, ela se apega ao processo na sua missão de justiça. Claro está que a demanda hoje, a quantidade de trabalho que é imposta ao juiz, muitas vezes faz com que ele tenha opções, ou seja obrigado a tomar opções, não de diminuição de qualidade do conteúdo da sua decisão, mas fazendo uma redação um pouco mais seca, um pouco mais enxuta. A questão da demanda pela estatística deve ser avaliado pelos órgãos de cúpula do judiciário como uma preocupação especialmente do juiz de primeira instância, que está preocupado também em dar uma resposta bem adequada, porque uma parcela somente dos processos é que são revisados pelas instâncias superiores. A maioria dos processos termina em primeira instância. Portanto, a qualidade da visão do judiciário também passará pela aplicação, pela performance do colega de primeira instância. Razão pela qual é muito importante que ele seja cuidado pela estrutura como um elemento essencial de difusão da imagem de qualidade do judiciário. Luiz Gabriel, recentemente, no trâmite da ação penal 470, com a supercobertura feita pela imprensa e com o grande interesse público voltado para esse tema, nós tivemos um exemplo de extrema transparência de um julgamento. Nesse caso, com a opinião pública e as paixões políticas de lado a lado se manifestando, e inclusive num processo de indução da opinião pública, como é que fica a questão da isenção do magistrado no meio de um furacão desses? É possível ignorar o que está se falando, o que está acontecendo fora da sessão do plenário do Supremo Tribunal, por exemplo, numa ação como a ação penal 470? Eu só posso fazer aí um exercício de alteridade, como nós estamos falando, até porque as melhores pessoas para poderem responder a isso seriam os próprios membros do STF dentro das suas judiciosas alegações e justificativas. Mas é preciso pensar que o magistrado também é um homem aí no mundo, portanto, pressionado por todas as diversas situações da vida, e a mídia não deixa de ser, hoje, uma pressão muito grande. A exposição à mídia, além de ser uma pressão do ponto de vista do seu conteúdo, também é um fator de sedução. Talvez, aí levado a isso, há uma certa exacerbação. Mas aí é preciso, talvez, dimensionar o que é estilo e o que é conteúdo. Estilo é estilo, não dá para discutir, cada um tem o seu. O que talvez seja importante, como você mesmo comentou, a ação penal 470, julgada pelo STF, ela foi toda balizada de forma técnica. Portanto, se o estilo de um ou de outro pode ser criticado enquanto estilo,
Do ponto de vista técnico, todas as decisões, todas as posições foram bastante transparentes e judiciosamente fundamentadas. Para o eleitorado externo, se a gente pode usar esse tipo de linguagem, né, com todas as ressalvas possíveis, mas para esse público que assiste a um julgamento público, né, o STF deu a resposta adequada, que foi aquela que os comentaristas e especializados disseram. O julgamento foi transparente, foi fundamentado, ainda que, digamos assim, o produto que ele estava ali trabalhando, a massa que ele estava trabalhando, fosse uma massa de alta capacidade de sedução e também de explosão de sentimentos, Sim. naturalmente. Então eu tenho a impressão que o STF acabou por dar um exemplo de cidadania, ao mesmo tempo que também pudemos ver a atividade do magistrado mais ligada a seres humanos, um ser humano que se confronta talvez com uma situação que não é a mais indicada eticamente e se revolta com aquilo, se insurge, mas dentro de uma possibilidade de uma reação humana. Muito bem, o filósofo Mário Sérgio Cortella diz que a sociedade perdeu a visão de alteridade, ou seja, começou a olhar o outro como um estranho. O senhor concorda? Não tenha dúvida que o nosso modelo econômico, ele impõe um distanciamento das pessoas, um distanciamento dos seres humanos. Não há dúvida, e eu respeito o professor Cortella, um colega muito querido também, acho que ele atinge aí um ponto importante nessa discussão. A modernidade faz com que haja um afastamento pela fragmentação da realidade. O egocentrismo, o egoísmo com que as pessoas entendem e buscam a sua própria felicidade, sem se perturbar, sem se preocupar com o outro, tem sido um traço muito marcante dos nossos tempos modernos. Razão pela qual o ver o outro de uma maneira mais próxima, o ver o outro, como disse Levinas, como um infinito, importante de ser respeitado na sua dimensão humana, pode ser o modo pelo qual eu altero essa relação que hoje na sociedade não é vista de forma construtiva. Então é preciso sim um olhar ético para que essa construção retorne a seu pleno vapor e possa levar o homem à sua realização, não só individual como coletiva. Nosso tempo está quase no fim, mas o senhor afirma que para aprender ética é preciso exercitar a ética. Então, para finalizarmos, que mensagem o senhor deixa aos magistrados brasileiros? Eu deixaria uma mensagem não só aos meus colegas, mas também a todas as pessoas que nos assistem e nos ouvem. A ideia que eu acho que é importante com relação à ética é que todos nós nos achamos pessoas éticas. E a ética comparada, sempre me faz ser um ser que respeita a ética, visto que o outro ou os outros, aí verificamos o mundo, os governantes, as forças estatais, públicas, nem sempre se pautam por esse tipo de conduta. Ou seja, eu me acho uma pessoa ética na comparação com os outros. Essa pessoa deve realmente ler sobre ética, deve estudar, deve compreender e depois que compreende, se pautar efetivamente na sua condução, nos seus negócios, na sua prática, pelos valores éticos. O que significa é que já está assente pela doutrina, pelo estudo, pelo exame acadêmico e filosófico das coisas, desse tema, que a ética pode ser aprendida. Mais do que aprendida, ela pode ser absorvida. Quando ela é absorvida, ela é também passada ao nosso nível de consciência. E do nível de consciência para a ação, que é o que nos interessa, bastará o mero exercício. Tal como as artes, tal como os esportes, a ética deve ser exercitada todos os dias, porque ela é que vai realizar a todos nós como pessoas humanas. Muito bem, juiz Gabriel, eu agradeço muitíssimo pela sua entrevista. Muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o juiz do trabalho do TRT de São Paulo, Gabriel Lopes Coutinho Filho, sobre ética e alteridade na magistratura. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!